o senhorzinho foi entrevistar o Barroso e fez ele confessar absolutamente tudo que o STF fez. Você tem que ver esse vídeo. O senhorzinho, assim, ó, de uma inteligência, praticamente obrigou o Barroso a soltar aquilo que muitos de nós já sabíamos, mas eles costumam negar. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora. Não se esquece, gente, por favor, deixa o seu joinha, manda esse vídeo nos grupos de WhatsApp, compartilha, porque você ajuda muito nós, patriotas, a gente a levar esse vídeo pra frente, porque a gente tá de fato sofrendo boicote. O cabeça de ovo lá tá de fato perseguindo a gente. Então, se você não ajudar a gente, vai ficar difícil. Então, deixa teu joinha, se inscreve no canal, não custa nada. É só ir ali e clicar que vai estar ajudando muito. Gente, o negócio é o seguinte, o Barroso foi dar entrevista para um senhorzinho aqui, eu não sei quem que é o senhorzinho, tá? Mas se você souber, escreve nos comentários quem que é esse cara e dá uma olhada, porque foi um vexame total. Gente, foi uma coisa assim, ó, ele foi colocado contra a parede de um jeito, mas de um jeito que eu nunca vi alguém conseguir botar um ministro do Supremo. Olha só esse vídeo aqui. Quando ao início da nossa conversa, nós falamos só sobre o ativismo judicial bom e o ativismo judicial ruim. Também existe. Mas não no Brasil. Não no Brasil não existe. Ativismo judicial ruim não existe, não no Brasil, diz ele. Agora presta atenção o que esse senhorzinho vai começar a jogar no colo dele, ele vai ficar nervoso, não vai conseguir responder. Presta atenção nisso daqui. Quando há um truque técnico ou formal, muitas vezes motivado por fatos antigos e surpreendentemente usado para produzir uma reviravolta política para armar e desarmar quadros eleitorais. Isso é o que eu chamaria o ativismo judicial nocivo. Eu preciso dizer para o senhor, assim, o Brasil viveu nos últimos 4 anos, momentos de algum grau de anomalia e de ameaça às instituições democráticas. Houve uma clara percepção de que havia um risco. E houve um fenômeno assim, que foi a Lava Jato, que teve uma faceta positiva, que foi a revelação de um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que a gente tem que enfrentar. Mas por outro... Vocês viram que o senhorzinho jogou pra cima dele que o ativismo judicial ruim, que é aquele que interfere em eleições, que modificam fatos posteriores para mudar resultados de eleições e tudo mais. Vocês viram que ele falou isso e agora ele tá dando essa resposta da Lava Jato. Calma que a coisa vai ficar pior. Calma, só escuta isso daqui. Do lado, houve uma politização, eu diria marcada, sobretudo, pela ida do juiz da Lava Jato para o ministério do governo Bolsonaro, que deu uma certa legitimidade ao discurso de que ali houvera uma perseguição política, especialmente em relação ao presidente Lula. Até porque, na minha visão, os erros da Lava Jato ocorreram em relação ao presidente Lula. Sim. Porque eu acho que tirar do jogo uma quantidade de pessoas que foram retiradas do jogo foi muito bom para o Brasil. Ou seja, né, os erros da Lava Jato foi só o Lula. Só contra o Lula eles erraram. Contra os outros estava tudo certo. Todo mundo estava corrupto, né? Olha só o que ele está falando. Todo mundo era corrupto. O dinheiro que devolveram, verdade. Devolveram o dinheiro porque tinha corrupto. Os políticos foram presos, Cunha, dentre tantos outros, tudo, né? O Palocci, as delações do Palocci, né? Que falou tudo verdade. Mas só contra o Lula, né? Que não... né? Olha só. Agora segura só o que o senhorzinho vai falar aqui para ele. Sim, mas o senhor não diria que o melhor seria enfrentar aquilo diretamente, em vez de arranjar um tecnicismo processual para resolver o problema? Mas então, eu imagino que o senhor esteja se referindo à decisão do Supremo relativamente à questão do presidente Lula e à invalidação do processo. Então, houve uma mudança contextual, conjuntural, que deu plausibilidade ao discurso de que ali tinha havido uma politização indevida. Sim. E aí, enfim, parte do Supremo entendeu que era importante fazer uma correção de rumo ali.
Só um pause. Parte do Supremo entendeu que deveria fazer uma correção de rumo ali, e ele deixa claro que não foi encontrado nada de vício, nada de problema nos processos contra o Lula. Nada. A única coisa que eles usaram foi o fato do Sérgio Moro, depois de ter condenado o Lula, ter feito o trabalho dele, ter feito tudo certinho. É ele que tá falando isso. É ele, né? Fez tudo certinho. Aí o Sérgio Moro assumiu um espaço lá como ministro, na época, ministro da Segurança. E foi por causa disso que eles levantaram e criaram essa suspeição. E o senhorzinho tá perguntando, tá, mas então, em vez de criar uma tecnicidade que não existe para soltar o Lula, por que vocês não enfrentaram os excessos? Escuta só, que cada vez fica melhor essa entrevista. Isso aqui é uma confissão. Confissão do que eles fizeram e estão fazendo no Brasil. Sim, mas a correção não deve ser declarada, aberta, não se deve dar o nome aos bois em vez de inventar um outro caminho técnico ou pseudo-técnico. O que aconteceu ali? O ministro Fachin, seguindo a orientação da segunda turma, entendeu, no caso do presidente Lula, que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente. Portanto, ele diz, olha, esse é o entendimento que prevalece aqui na segunda turma e, portanto, eu vou adotá-lo. Vários anos depois. Isto era objetivo. Vários anos depois, questionou o senhorzinho. E vários anos depois. Vários anos. Ou seja, estava tudo certo. O próprio Supremo deu aval, não pode julgar. Condenou, não, é isso aí, tá errado. Eu vou dizer pra vocês no final por que o Supremo anulou as decisões do Lula, vocês já vão entender. Mas estava errado. Não, beleza. Depois que o processo todo rodou, que o homem já estava ali completando 75 anos e ia prescrever tudo, eles resolveram inventar uma tecnicidade para anular tudo. E ele tá assumindo isso aqui agora. Hoje ele tá assumindo isso praticamente, porque não tá conseguindo, né? Ele não tem como fugir do debate. Esse senhorzinho, por favor, alguém me diz quem que é, porque esse cara tá sendo sensacional nas respostas aqui pro Barroso. Verdade. Isso era objetivamente um fato. A segunda turma tinha essa posição. E a outra parte da própria segunda turma entendeu que devia invalidar o processo por suspeição do juiz. Foi, no fundo, o que se colocou no plenário do Supremo foi incompetência e suspeição. A escolha entre o mecanismo oblíquo e o mecanismo direto. Optaram pelo oblíquo. Na verdade, prevaleceu, eu nem votei assim, porque eu não achava que o caso era de suspeição, mas prevaleceu o entendimento da suspeição, ou seja, a maioria do Supremo entendeu que o fato de o juiz do caso ter aceitado ser ministro e outras circunstâncias que envolveram... Só um pause aqui. Gente, vocês acham mesmo que se o Sérgio Moro não tivesse virado ministro do Bolsonaro, eles não iam dar um jeito igual de soltar o Lula? Vocês acham? Mas vocês acreditam nisso, gente? Vocês acham que eles não teriam dado um outro jeitinho, teriam buscado uma outra forma para soltar o Lula? Vocês acham mesmo? Sabe por que a Lava Jato acabou? Sabe por que eles derrubaram a Lava Jato? Porque começou a ter delação contra os intocáveis da capa preta. Foi isso que aconteceu. Aí eles viram, a gente vai ter que soltar o Lula para conseguir o apoio do PT, para conseguir o apoio de não sei quem, vamos se juntar aqui, porque eles estão descobrindo tudo. Porque quando eles falam que o Brasil, nos últimos 4 anos, teve um problema contra as instituições, foi basicamente a eleição do Bolsonaro, que ele é antissistema, ele não queria adotar e não queria jogar o jogo deles, não queria, simplesmente ele não quis jogar, ele não quis ser mais um político corrupto ladrão. Simples assim. E por não deixar esse jogo acontecer, eles chamam que esse nível de corrupção, que pode ser uma corrupção explícita ou pode ser uma corrupção implícita. Ou seja, coisas que até são legais, mas são imorais, como certos lobbies, troca de influência, ou você toma uma decisão favorável para mim no STF aí, eu tomo uma outra para você, e assim por diante. Se o Senado não dá uma segurada contra o STF, nós não vamos julgar aquele caso contra esse senador X. Vocês estão entendendo?